Olá pessoal, bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a todos vocês, sejam super bem-vindos nesse nosso programa de 4 lives super especiais que nós estamos trazendo para vocês aqui no nosso Maldivas Dubai Skin Connection, onde nós estamos transmitindo para vocês 4 lives com temas super especiais relacionados à área da dermatologia e da tricologia diretamente das Ilhas Maldivas para você. Muito bem, nós temos um programa de aulas, um programa de lives anual pela Clínica Linea. Eu sou o Dr. José Vitor, médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Tricologia e Transplante Capilar, e hoje eu estou aqui para poder conversar um pouquinho com vocês a respeito de alguns temas super interessantes relacionados à área da dermatologia. Passando para lembrar que nós teremos 4 lives na sequência. Uma live hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro, às 20 horas, onde nós abordaremos um tema chamado Skincare versus Skip Care. Um tema muito relacionado ao dia a dia de todas as pacientes e também relacionado a algumas novidades que estão saindo aqui na Ásia, né? A gente está falando hoje aqui diretamente das Ilhas Maldivas, e aqui na Ásia tem saído alguns conceitos novos acerca de cuidados domiciliares com a pele, tal como o conceito de Skip Care, que talvez vocês ainda não conheçam, mas que nós vamos abordar e vamos falar hoje, tá? No dia 5 de novembro, na sexta-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, nós falaremos um pouquinho sobre pílulas mágicas na dermatologia. No dia 9 de novembro, na terça-feira, a gente vai estar falando às 20 horas também sobre peles 40+, 50+, e 60+, porém de um outro lugar. Nós estaremos falando diretamente de Dubai. E no dia 12 de novembro, na sexta-feira, às 20 horas também nós falaremos sobre nutrição e pele. Um tema também que está pegando muito aqui na Ásia, que é nutrição e pele, tá? Nutrição e pele. Muito bem. Por que nós escolhemos esse tema, skincare e skip care? Porque você com certeza já deve ter ouvido falar muito sobre esse termo, sobre essa terminologia, skincare, né? Que se usa todos os dias nos consultórios dermatológicos, né? Nas mídias sociais também, por outros dermatologistas e outros profissionais de saúde, tem abordado muito esse tema, que é o skincare. Então hoje nós vamos começar a nossa live falando exatamente sobre isso daí. Então tá aqui o calendário para vocês, tá? A nossa programação acerca das nossas lives, e o primeiro desses temas do nosso programa Maldivas Dubai Skin Connection é exatamente sobre skincare versus skip care. Quero passar para poder dar uma super boa noite para todas vocês que estão aqui presentes, Marta Barbar, Sandra, Rita, e entre outras de dezenas e centenas de pacientes queridas, amigos, familiares que estão presentes hoje aqui conosco nessa super live, né? Fabiana, nossas funcionárias, Priscila, nossas colaboradoras também, sejam muito bem-vindas nesse último bloco de lives que nós faremos ao longo desse ano de 2021. Muito bem, muito bom. Espero que vocês estejam super animadas para a gente poder fazer essa live hoje. Eu quero dizer para vocês que eu estou super animado também. E, portanto, nós vamos começar agora falando um pouquinho então. Sobre skincare versus skip care. E eu quero passar para vocês esse primeiro slide, tá? E nesse primeiro slide, a gente está abordando aqui embaixo, conforme vocês podem ver, o conceito de skincare. O que é skincare? Começando a definir então esse termo, tão utilizado aí, né, pelas mídias sociais, o skincare
ele se constitui nos cuidados que você pode ter em casa com a sua pele no dia a dia para que você tenha uma pele melhor. Então, nas janelas de frequência à clínica para a realização de algum tipo de procedimento, você precisa ter alguns cuidados em casa para que a tua pele se mantenha sempre boa. A não ser que você seja aquela paciente que vem à clínica semanalmente, né? Você precisa, nos intervalos entre uma vinda e outra, fazer algumas coisas em casa para que a tua pele ela permaneça boa ao longo desse período. Caso contrário, você vai vivenciar o que a gente chama de montanha-russa dermatológica. O que é a montanha-russa dermatológica? A montanha-russa dermatológica é aquela sequência de melhora e piora na pele. Quando você vem à clínica tratar, a tua pele melhora. Mas nas janelas, nesse time frame que a gente chama de vindas à clínica, a tua pele fica ruim. O que vai te salvar nesses momentos? O que vai te salvar é esse pacote que eu estou passando aqui para você agora, que se chama skincare. Em que consiste o skincare? O skincare, pessoal, ele se apoia basicamente... O skincare, ele se apoia... Esse skincare, ele se apoia basicamente nesses 5 pilares hoje. O que são esses 5 pilares? Conforme vocês podem observar aqui nesse diapositivo embaixo, o primeiro deles começa aqui em cima, ó, com essa caixinha alaranjada. Nessa caixinha alaranjada está escrito higienizar. A pele, o bom skincare, o bom cuidado domiciliar com a pele começa com higienização. O segundo cuidado no skincare está aqui dentro dessa caixinha verde clara, que é fotoproteção. Então esse é o segundo pilar mais importante do teu skincare. O terceiro pilar mais importante do teu skincare é creme diurno, que está aqui embaixo, dentro desse ciclo de cuidados do skincare, está escrito creme diurno. É um cuidado também que você precisa ter e que faz parte, deve fazer parte do teu skincare diário. Passando ainda dentro desse relógio, dentro desse ciclo do skincare, nós temos os cremes noturnos e, por fim, a terapia a terapia via oral, os tratamentos via oral, que nós teremos inclusive uma live exclusiva para poder falar dessas pílulas mágicas da dermatologia, tá bom? Então, observe que o teu skincare, ele precisa rodar, ele precisa sempre estar girando dentro desse ciclo de cuidados domiciliares. Higienizar a pele, fotoproteger, creme diurno, creme noturno e medicação via oral. Com isso, pessoal, com certeza você vai conseguir ter muito mais sucesso na manutenção da tua pele, em detrimento àquelas visitações que eventualmente você faz uma vez ou outra no dermatologista, ok? Muito bom. Então, considerando isso, agora nós vamos falar um pouquinho sobre esses pilares do skincare. Então, colocado esse reloginho do skincare, desses cuidados domiciliares com a pele, nós vamos começar falando agora sobre como higienizar a tua pele. Então, higienizar e tonificar a pele é o primeiro passo de um skincare bem feito. Bem, por que a gente precisa higienizar a pele? A gente precisa higienizar a pele pelo seguinte, observem aqui nesse diapositivo. Aqui nesse diapositivo, nesse slide, nós temos aqui, olha, aqui embaixo, nós temos uma caixinha azul clara com uma faixinha azul preta na superfície. Esse quadradinho, que tem esse azul mais clarinho e essa faixinha preta com esse triângulo vermelho, isso representa a sua pele. A faixinha preta representa a camada mais superficial da pele e a faixinha azul representa a camada mais profunda da pele. A camada mais superficial da pele é a epiderme e a camada mais profunda da pele é a derme, essa em azulzinho. Pessoal, a pele ela tem um pH. O que é o pH? O pH ele é um índice ele é um índice através do qual nós fazemos a aferição da acidez das coisas ou da alcalinidade das coisas. Nós sabemos que o pH neutro é aquele pH 7, conforme a gente observa aqui no diapositivo. O pH ácido é aquele pH menor do que 7 e o pH básico é aquele pH maior do que 7. A nossa pele ela tem um pH ideal. Conforme vocês podem ver aqui nessa setinha, em cima dessas bolinhas, o pH da pele é um pH de 5,5.
Esse é o pH ideal da pele, é o pH característico da pele de todos nós. Não é só da sua, não é só da minha, mas a pele do ser humano ela tem um pH de 5,5, que é um pH ácido. Quando esse pH está muito baixo, próximo de 3, próximo de 2, significa que a pele está muito ácida, né? Então a gente vê pela carinha desse nenê que está chupando um limão e faz essa careta porque o limão é muito ácido. E quando o pH está acima de 7, nós falamos que o pH é muito alcalino. Significa que o pH está básico. É o pH, por exemplo, do abacate, que é um pH para cima de 7. A gente chama isso de pH básico ou alcalino. Então, o pH da pele, repetindo, ele está em torno de 5,5. E a pele, por ser o órgão através do qual o ser humano faz um contato com o ambiente externo, pessoal, ela recebe muito estímulo do intemperismo ambiental. Ela recebe resíduos de poluição, ela recebe sujosidades, ela recebe umidade, ela recebe calor, ela recebe cosméticos em cima, ela recebe sabonetes, resíduos de shampoo em cima da pele. E tudo isso pode alterar tanto o pH da pele quanto a flora bacteriana natural que nós temos na pele. Para você ter uma ideia, em cada centímetro quadrado de pele nós temos 10 elevado à sexta potência de bactérias. O que é isso? 1 milhão de bactérias por centímetro quadrado de pele. Isso é o que nós temos no nosso dia a dia. Isso é o que nós temos no nosso dia a dia em termos de quantidade, de bactérias na pele. Portanto, a superfície da pele é muito agredida e entra muito em contato com os fatores externos ambientais. Portanto, é de fundamental importância nós procedermos à higienização da pele. Nós temos hoje, para poder fazer a higienização da pele, fundamentalmente os sabonetes, as soluções ou água micelares, o tônico facial e as brumas, né, que também estão muito em alta. Então nós temos basicamente os sabonetes, nós temos as soluções micelares, nós temos os tônicos faciais e também nós temos as brumas, que hoje está muito em alta. Tudo isso utilizado para fazer uma higienização perfeita. Existe diferença entre esses produtos utilizados nesse primeiro pilar do teu skincare domiciliar? Sim, existe uma diferença, né? Os sabonetes, por exemplo, o que eles fazem? Olha aqui dentro dessa caixinha que nós colocamos para vocês. Os sabonetes geralmente eles são surfactantes, tá? Eles limpam a pele e eles gostam de água e gordura. Então o sabonete ele é para aquela higienização um pouco mais grosseira, tá? Para aquela higienização um pouquinho mais grosseira. A solução ou água micelar, elas são micélulas que aderem à poluição, impurezas, elas servem para desentupir os poros, reequilibrar o pH da célula e elas geralmente não têm álcool. E elas podem funcionar também como demaquilantes. Então, para você que usa maquiagem no dia a dia, você pode estar utilizando as soluções micelares para poder fazer a remoção da maquiagem, apesar de que algumas pacientes não gostam de utilizar porque ela não faz uma remoção mais adequada, elas preferem acabar utilizando primeiro um demaquilante e depois eles usam uma água micelar. Tá? Nós temos também o tônico facial, que é focado mais em controlar a oleosidade da pele, tá? Mais a oleosidade da pele e a gente usa muito tônico hoje para quem tem quadros acneicos muito fortes. Raramente hoje o tônico facial ele é muito utilizado. E quando a gente utiliza, a gente procura utilizar tônicos faciais que não tem álcool na sua composição. Então hoje a gente usa muito tônicos faciais, quando necessário, que tem na sua composição elementos do trigo, derivados do trigo, álcool do trigo, ok? Bom, então esse é o primeiro pilar do teu skincare, que é a higienização da pele. Higienização da pele. O bom skincare, ele começa por aqui. E é importante, pessoal, fazer a higienização sim, porque se você não faz a higienização, você não tira primeiro as sujosidades mais importantes, as impurezas mais grosseiras que estão em contato com a tua pele, você não reequilibra o pH da tua pele e muitas vezes você deixa teus poros ocluídos. Você pode promover com essa oclusão dos poros quadros de acne oclusivas, cravos oclusivos, por oclusão.
Por quê? Na nossa pele nós temos milhares de poros, que são buraquinhos por onde saem o óleo e também por onde as glândulas de suor jogam o suor para a superfície da pele. A depender do teu grau, ou do teu nível, ou do método através do qual você faz a tua higienização, você pode ocluir esses poros. E ocluindo esses poros, você às vezes acaba tendo um pouquinho mais de acne, ou acaba induzindo um quadro do que a gente chama hoje de acne oclusiva. Então nós colocamos aqui para vocês nesse diapositivo exatamente, né, 4 hábitos do seu skincare que podem estar te causando um quadro de acne. 4 hábitos do teu skincare que eventualmente possam ser responsáveis pelo quadro de acne que você está tendo. O primeiro deles está aqui embaixo no quadradinho, nessa coluna inicial. Não higienizar os pincéis de maquiagem. Esse é um primeiro fator que pode estar desencadeando acne em você. Número 10. Demora para trocar a fronha do travesseiro. Número 2, demora para trocar a fronha do travesseiro. Fator número 3 que pode estar desencadeando acne na tua pele é colocar as mãos sujas no rosto com frequência. Colocar as mãos sujas no rosto com frequência também pode desencadear acne na tua pele. E, por fim, o sono de má qualidade. Portanto, pessoal, observem aqui nesse diapositivo esses fatores que estão relacionados com o primeiro pilar do skincare, que é a higienização, que, quando mal feito, você não tem um bom clearance, uma boa limpeza da tua pele. Portanto, você acaba tendo mais acne, você acaba tendo mais cravos, e com isso, a tua higienização fica inapropriada, fica inadequada e, portanto, a tua pele não fica boa. Então eu vou repetir mais uma vez, pessoal, os 4 hábitos que podem estar relacionados com a indução de acne na pele. Não higienizar os pincéis de maquiagem, demora para trocar a fronha do travesseiro, colocar as mãos sujas no rosto e o sono de má qualidade. Tudo isso pode estar muito relacionado de perto, intrinsecamente, com o teu quadro de acne oclusiva, principalmente. Tá bom? Muito bem. Sejam bem-vindos àquelas que estão entrando, tá? Sejam muito bem-vindos. Uma excelente noite para vocês. Na nossa primeira live desse nosso bloco, Maldivas Dubai Skin Connection, onde nós estamos abordando 4 temas super especiais e que geram muitas dúvidas, geram muitas perguntas, seja no consultório, seja nas nossas redes sociais, nos nossos canais de contato com as nossas pacientes. Sejam super bem-vindos quem entrou agora. O assunto hoje é skincare versus skipcare. Muito bem, e nós falamos do primeiro pilar de cuidado. Nós falamos do primeiro pilar de cuidado com a tua pele domiciliar, que é o pilar da higienização e limpeza e clareamento de pele. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre um outro super importante, que é fotoproteção. Fotoproteção, que é uma coisa que, por mais que a gente bata nessa tecla, por mais que a gente exponha a necessidade de se fazer uma fotoproteção tanto em homem quanto em mulher, muitas ainda apresentam uma certa resistência ou acabam pecando muito nesse pilar. E daí, pessoal, melasma acentuado, daí rosácea acentuada, daí piora de manchas de acne, lesões pré-malignas como ceratoses actínicas, queilites actínicas e o extremo da não fotoproteção, que são os cânceres de pele. Portanto, esse segundo pilar daquele reloginho, daquele ciclo que nós mostramos no começo da nossa live, é extremamente importante e, portanto, a gente vai falar um pouquinho desse pilar do teu skincare, que é fotoproteção. Fotoproteção. Muito bem, pessoal, o que eu queria dizer para vocês hoje relacionados à fotoproteção é o seguinte. A fotoproteção, portanto, é o segundo pilar do nosso skincare no dia a dia. Observem você aqui embaixo, nesse diapositivo, onde nós temos essa caixinha em cinza e azul. Essa caixinha em cinza e azul mostra a epiderme, que é uma camada mais fininha, e a derme.
Somente a título de curiosidade, a nossa pele ela tem mais ou menos aí em torno de 5, 6 milímetros de espessura, sendo que essa camada mais acinzentada é a epiderme e essa camada mais grossa é a derme, tá? O filtro solar, de uma maneira geral, ele é importante sim. Por quê? Porque ele nos protege do calor, e lembrar que calor é radiação ultravioleta. Sabe o calor do forno micro-ondas? Sabe o calor do secador de cabelos? Sabe o calor da sauna? Sabe esse calor do ambiente, do carro quando você entra? Isso é infravermelho, é um tipo de radiação. O filtro solar também nos protege contra a luz visível. O que é a luz visível? A luz visível é um comprimento de onda específico, que compreende a luz do computador, compreende a luz da televisão, compreende a luz aqui do telhado, do teto, compreende a luz da luminária. Isso é a luz visível. E o filtro solar também nos protege contra a radiação ultravioleta, principalmente a ultravioleta B e a ultravioleta A. E entre elas a ultravioleta B sendo entre as duas a mais nociva para a nossa pele. Então nós utilizamos filtros solares exatamente com esse objetivo, de nos proteger contra principalmente essas 3 formas de agressão da nossa pele. Nós temos hoje no mercado filtros solares de diversas apresentações. É filtro solar em creme, em loção cremosa, em spray. Nós temos filtros solares de ingerir por boca. Nós temos filtros solares em bastão, nós temos filtros solares em sticker, nós temos filtros solares capilares. Então hoje nós temos um menu de filtros solares muito grande no mercado. Mas do ponto de vista bioquímico, nós temos filtros solares que são essencialmente químicos e filtros solares que são essencialmente físicos. Os filtros solares químicos são aqueles filtros que nós passamos na nossa pele e conforme a gente mostra aqui, olha, nesse diapositivo, do lado onde está escrito filtro solar químico, ele tem a capacidade de capturar a radiação luminosa que é a luz e transformar essa radiação luminosa em radiação física, em calor, perdão. Isso é o que o filtro químico faz. Ele captura a luz do ambiente, processa essa luz em contato com a nossa pele e transforma essa luz em calor. Então ele faz uma transformação da radiação física, que é a luz, para uma química. Ao contrário do segundo tipo de filtro solar, que são os filtros físicos. São filtros que recebem a luz e irradiam a luz. Por quê? Porque eles possuem na composição deles metais, óxido de zinco, óxido ferroso, óxido de titânio, e quando você passa eles na tua pele, você tem a sensação de estar passando micropartículas, como se você estivesse passando na tua pele milhares de bolinhas de gude na tua pele, com a superfície espelhada, que seriam capazes de refletir a luz quando essa luz entra em contato com a tua pele, tá? Portanto, esse é o tipo de protetor solar, chamado protetor solar físico. Bom, nós vamos então agora falando, nós já fizemos a separação entre o que é um filtro solar químico e um filtro solar físico. Então algumas perguntas que sempre nos fazem no consultório ou aqui mesmo pelas redes sociais relacionadas à fotoproteção. O filtro solar com cor é melhor do que o sem cor? A resposta é sim. O filtro solar com cor, ele te oferece uma fotoproteção muito mais segura, muito maior do que o filtro sem cor. Por quê? Porque o que eles utilizam para poder gerar a cor nos filtros solares são derivados de metais, como o ferro, o zinco, o titânio, e portanto é como se você tivesse aí uma barreira física além da fotoproteção em contato com a tua pele. Então, para quem tem melasma, para quem tem rosácea, para quem tem pele sensível, para quem é alérgico, né, para quem está sempre exposto ao sol, é importante utilizar um filtro físico em detrimento ao filtro químico. E nós temos uma infinidade de filtros no nosso mercado, né, que tem cor, Epsol, Antélios, os filtros da Vichy, Ideal Soleil, Capital Soleil. Nós temos os filtros italianos, Biosoli, Normaderm, da Vichy.
Nós temos filtros solares da SkinCeuticals, né? O V-Oil Defense, Physical Shear Defense. Nós temos filtros solares, da Isdin. Nós temos como Photoprotector Water Fusion, que eu gosto muito, né? Então muita gente pergunta qual o melhor filtro para mim. Não existe um melhor filtro para você. Na verdade, existe um melhor filtro prescrito pelo teu dermatologista para você. E é em cima disso daí que você deve bater, tá? Então, primeiro, escolhe um filtro solar que seja físico. Dica número 2, escolha um filtro solar que tenha cor. Número 3, aplique pelo menos 2 vezes por dia, pela manhã quando você acorda e após o almoço. Porque a maioria dos filtros solares, apesar de virem no rótulo descritos que eles têm uma proteção de 12 horas, 18 horas, a maioria dos filtros solares eles têm uma proteção só em torno de 6 horas. Então o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia hoje recomenda é você estar utilizando o filtro pela manhã e uma reaplicação after lunch. Ou seja, depois do almoço você faz uma reaplicação do teu protetor solar. Dica número 4, se você está na praia, se você está na piscina, se você frequenta sol, se o teu trabalho é no sol, procura renovar esse filtro mais a miúde. Se você está na praia, entrou na água, saiu da água, volta e renova o teu filtro solar. Você não precisa fazer um toalete rigoroso na praia para poder renovar o teu filtro solar. Ali mesmo você enxuga teu rosto e vai com sal, vai com areia e renova o protetor solar. O importante é renovar. Eu sempre bato isso no meu consultório e na nossa clínica nós entregamos isso por escrito para as nossas pacientes. Quem está aqui na nossa live e é paciente nosso na prática sabe que nós entregamos isso por escrito para as nossas pacientes, para que isso fique registrado e para que elas também se eduquem e assimilem essa cultura da utilização e renovação do filtro nessas situações mais especiais. Tá bom? Então, muito bem, pessoal, sejam bem-vindas. Quem está entrando agora nessa live, eu sou o Dr. José Vitor, médico dermatologista, membro da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mestre em dermatologia pela USP de São Paulo. E hoje nós estamos na nossa primeira live desse bloco super especial de lives que nós preparamos para você, do nosso Maldivas Dubai Skin Connection, e nós estamos apresentando essa live hoje diretamente das Ilhas Maldivas para você. Portanto, fica aqui conosco porque nós estamos falando de skincare versus skipcare e nós estamos seguindo nos pilares do skincare, no reloginho, no ciclo diário do skincare. Nós já falamos sobre higienização e acabamos de falar um pouquinho agora sobre fotoproteção, um dos pilares mais importantes do nosso skincare. Muito bem, e agora nós vamos passar para o terceiro pilar. Para o terceiro pilar de sustentação daquele nosso relógio de skincare, que é o creme do dia. O creme do dia, ele é importante no skincare? Sim, ele é super importante. A maioria das pessoas, ou a maior parte das nossas pacientes, elas têm o conceito de que o importante é utilizar o creme noturno. O creme diurno não é tão importante ser utilizado assim. Mas na verdade não, pessoal. A utilização do creme do dia, ela é tão importante quanto o creme da noite. E aí talvez você se pergunte, ou talvez você esteja esperando eu falar aqui nessa live, qual é o melhor creme diurno para você poder estar usando. E muitas pessoas nos perguntam aqui, qual o melhor creme para mim usar de manhã antes do protetor solar? Bom, número 1, o creme do dia, portanto, ele é um terceiro pilar do nosso skincare, e eu vou puxar o slide dele aqui agora para vocês poderem estar vendo, tá aqui. E o creme do dia, ele depende, nós vamos utilizar um creme do dia em conformidade com a necessidade da tua pele. Então depende do que a tua pele precisa para a gente poder utilizar um creme do dia. Por exemplo, uma pessoa que tem mais flacidez. Então vamos pegar essa menininha aqui do slide que está na tua coluna aí mais à direita, tá? Uma pessoa que sofre mais com flacidez, que é o que acontece geralmente após os 45, 50 anos de idade, principalmente depois que a mulher já atravessou o climatério e entrou na menopausa, são os cremes tensores, são os cremes com efeito lifting. Portanto, para esses casos, para aquela paciente que tem um pescoço mais flácido,
para aquela paciente que está tendo uma perda do contorno facial, nós vamos focar nos cremes tensores pela manhã. Liftline, cremes com Demai, cremes com Pentacare, com Rafernine, com Vialox, Tencine e vários outros ativos que conseguem manter a tua pele com um pouco mais de tônus. A gente chama esses cremes de tensores. A mesma coisa para aquelas situações de pacientes que têm uma pele sem vida, aquela pele morta, né? Aquela paciente que tem de repente o que a gente chama de smoke face, aquela paciente que é tabagista, que tem aquela pele amarelada, sem viço, com pouca vascularização, aquela cor de palha. Então nesses casos, a gente vai usar ativos biotecnológicos para melhorar esses aspectos de viçosidade. Tais como a gereline, que eles chamam de botox de passar, é um ativo que a gente coloca no creme, o mioxinol, irisis, o elastinol, o endorfin, né? O endorfin, ele é um neuromodulador da pele que também tem a capacidade de estimular a contração da pele. Para aquela paciente, por exemplo, então observa aqui nessa coluna da direita para a esquerda, eu comecei falando ao contrário, para aquela paciente que tem uma exposição muito intensa a poluição e também ao sol, que ela produz muito radical livre, ou aquela paciente que se alimenta mal, que não tem condição de fazer uma alimentação adequada, seja pelo teu estilo de vida, ou seja, mesmo até pelo teu hábito de cuidado, a gente vai dar prioridade nesses cremes de manhã para neutralizadores desses radicais livres. Então a gente vai usar lipossomas, vitamina E, o ácido alfa-lipoico, o próprio Radizen, a coenzima Q10, né, que é um dos moduladores aí da biogênese mitocondrial muito em alta no momento, tá? E por fim, pessoal, para aquelas pacientes que têm pele mais seca, que não tem aquela pele com aspecto tratado, que é aquela pele que a gente chama de glass skin, ou seja, aquela pele que não tem aquele aspecto de luminosidade, não tá aquele aspecto de pele glow, a gente usa muito esses hidratantes e emolientes, que tem muito na composição ceramidas, ácido hialurônico, PCNA, VGLIP, Fucogel e N outros hidratantes específicos que nós utilizamos. Então observe, não sei se vocês perceberam, mas aqui dentro dessa caixinha nós vamos direcionar o creme diurno para a necessidade de cada um, tá? O que ela precisa mais? De um hidratante, um emoliente? O que você precisa mais? De um antirradical livre? Você corre de manhã? Você corre ao longo do dia? Você faz atividade física no sol? O que você precisa? É uma pele sem tratamento ou é uma pele que está flácida? Então, a gente avalia esses aspectos durante a prescrição do teu skincare e é isso que você vai estar utilizando e é assim que nós vamos estar direcionando. Então, portanto, nesse terceiro pilar do skincare, o que a gente faz, pessoal, é aqui, ó, é dar uma atenção para o sol, dar uma atenção para o vento, dar uma atenção para a poluição, para a oxidação que a tua pele está sofrendo e os efeitos do tempo. Então, o creme do dia ele vai ser direcionado em cima dessas necessidades que você está apresentando, tá? Portanto, não sei se você percebeu, mas observe que não existe um creme específico para todo mundo. Cada um precisa de um creme diurno, no caso, que possa atender, sem dúvida nenhuma, a tua necessidade ocasional, a tua necessidade especial naquele momento, ok? Muito bem, sejam bem-vindas a todas que estão entrando aqui agora na nossa live, na nossa primeira live do nosso programa Maldivas Dubai Skin Connection e a primeira de 4 lives que nós vamos apresentar nesse bloco. Quero dizer que é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui, tá? Pessoal, para vocês que estão enviando perguntas aqui para nós, essas perguntas a gente no final vai responder e caso não dê tempo, depois a gente responde por direct aqui mesmo dentro do Instagram. Nós estamos hoje falando de skincare versus skipcare e nós estamos indo agora para o 4º pilar do nosso ciclo de skincare. Nós já falamos sobre higienização de pele, nós já falamos sobre fotoproteção e falamos também sobre a importância de você utilizar o teu creme diurno. E agora nós vamos falar sobre a utilização dos cremes noturnos. A utilização dos cremes noturnos. A filosofia que nós levantamos aqui para a utilização dos cremes diurno, elas também
elas também, essa filosofia também serve para o creme noturno. Ou seja, no creme diurno, a gente direciona conforme a necessidade. Mas alguns ativos que ficam limitados em relação ao seu uso matinal, nós utilizamos muito no período noturno, principalmente os ácidos e seus derivados, microácidos, enfim. E assim, pessoal, se você tem melasma, você vai ter um creme noturno para melasma. Se você tem rosácea, você vai ter um creme noturno para rosácea. Se você tem uma pele fotoenvelhecida, você vai ter um creme noturno para fotoenvelhecimento. Se você tem uma pele sem brilho, você vai ter um creme noturno para esse perfil de pele à noite, tá? Se você tem flacidez muito forte, você vai ter um ácido para a noite. Portanto, observa que o creme noturno também ele é direcionado para a tua necessidade. A gente não prescreve creme noturno rejuvenescedor para todo mundo. Então, por exemplo, se você tem uma acne da mulher adulta, igual algumas pacientes que estão aqui e trataram conosco, você vai ter um creme noturno para acne da mulher adulta. De uma maneira geral, o que a gente prioriza nessa acne no creme noturno? Observem agora nesse diapositivo aqui. E nesse diapositivo, pessoal, o que a gente observa? Não sei se vocês estão vendo esses dois quadradinhos aqui, ó. Um quadradinho aqui do lado esquerdo, tá? E um quadradinho aqui embaixo do lado direito. Esse quadradinho do lado esquerdo aqui, tá mostrando essa camada mais vermelhinha da pele, que é a epiderme. E lá embaixo, uma camada mais amarelinha, que é a camada de gordura. Aqui, se você observar, você está vendo alguns pilarezinhos que são amarronzados. Esses pilarezinhos que você vê aqui no diapositivo é o colágeno, que dá sustentação para a pele. Qual que é a filosofia dos cremes noturnos de uma maneira geral? A gente promover clareamento, renovação e reparo da pele. Isso é o que a maioria dos cremes noturnos eles vão te oferecer, tá? Clareamento, renovação e reparo da pele. Algumas vezes também anti-inflamação. E observe o que acontece nesse segundo quadradinho com essas fibras de colágeno que parecem traves de sustentação da pele, depois de 3 meses, 6 meses utilizando os cremes. A quantidade de colágeno que a tua pele apresenta, ela é muito maior do que anteriormente, antes de você usar os teus cremes. Então a grande filosofia dos cremes noturnos é, número 1, permitir ao dermatologista, que o dermatologista possa lançar mão de ativos que eventualmente ou interagem com a luz, ou interagem com o sol, ou são ácidos, ou que podem irritar a tua pele se utilizados ao longo do dia, e promover clareamento, renovação, reparo e anti-inflamação na pele, tá? Para isso nós temos uma infinidade de produtos hoje no mercado. Nós temos tanto produtos da área dermatológica, tá? Que são os cosmecêuticos, quanto produtos da área cosmética, da área da beleza em si, que são os cosméticos por aí. Entre essas duas linhas, entre os cosméticos e os cosmecêuticos, o que nós prescrevemos mais são geralmente os cosmecêuticos. Marcas de cremes noturnos, nós temos uma infinidade também. Sgin, conforme vocês podem ver aqui, a linha SkinCeuticals, que é uma linha americana que nós utilizamos muito. A própria USK, uma marca inglesa. Hoje nós temos marcas um pouco mais acessíveis ao mercado, né, tal como a Ordinary, a Principia, que a gente utiliza. Marcas importadas que nós não achamos no Brasil, como a Filorga. E as marcas do dia a dia que nós utilizamos, de laboratórios como La Roche-Posay, a própria Vichy, Mantecorp e afins. Então, existem uma infinidade de cremes noturnos. Qual o melhor horário para passar o teu creme noturno, pessoal? O melhor horário para passar o teu creme noturno é quando você vai deitar. Então, na hora de deitar, você já aplica esse creme, lava as tuas mãos e vai dormir. E no final aqui eu vou dar uma dica para vocês de como aplicar esse creme corretamente, né? A Renata Vernilo está perguntando, Dr. Vitor, o creme do dia vem antes da proteção solar? Renata, sim. Essa é uma dúvida de muita gente e eu vou te dizer que dessas mil e poucas pessoas que estão participando da nossa live agora, a maioria tem essa dúvida. Qual o melhor momento ou qual a ordem correta para poder se utilizar os cremes do dia? Acordou, lava o teu rosto, retira o creme noturno.
Depois que você retirou o teu creme noturno do rosto e já fez essa higienização dessas moléculas de cremes residuais que ficaram na tua pele, você vai passar o teu creme do dia. Aplicou o creme do dia, aguarda 1 minuto, 2 minutinhos, a pele secar e por cima você vem com o teu fotoprotetor. Então essa é a ordem correta. Tô precisando dar uma passada no consultório para renovar meus cremes diurno e noturno. Uma linda paciente, Sandra, né, que está sempre acompanhando a gente e que frequenta a nossa clínica, que está fazendo Ultraformer para flacidez, que tratou de melasma e é uma super corredora de rua. Sandra, sim, quando você quiser, estamos sempre disponíveis para você poder visitar a nossa clínica e a gente renovar os teus cremes. Muito bem, pessoal. Quem está passando e chegou aqui agora, sejam bem-vindas ao nosso canal @drjosevitor no Instagram. Eu sou médico dermatologista, responsável técnico pela Clínica Linea, e hoje nós estamos na primeira das nossas 4 lives que nós estamos fazendo no nosso programa Maldivas Dubai Skin Connection, apresentando para vocês aqui diretamente das Ilhas Maldivas às 4h44 da manhã. Às 4h44 da manhã, às 8h44, horário aí de Brasília, do Brasil. E muito bem, nós estamos falando hoje sobre skincare, um conceito que está rolando muito aqui na Ásia, aqui do lado, com o pessoal da Coreia do Sul, com as tailandesas, que é Skip Care, que eu vou falar no final o que é. Fica conosco aqui e nós vamos passar agora para o nosso próximo pilar do nosso skincare, que nós falamos sempre, e dentro da nossa clínica, dentro do nosso consultório, das nossas consultas, a gente bate muito em cima, tá? Pessoal, nós falamos sobre higienização da pele, como higienizar adequadamente a tua pele. Nós já falamos sobre fotoproteção, como fotoproteger a tua pele, tá? Nós falamos sobre importância de utilizar o creme do dia, importância de utilizar o creme da noite, e agora nós vamos falar das nossas tão sonhadas pílulas mágicas da dermatologia, que são as terapias e que muita gente pergunta para mim: doutor, funciona? Isso não funciona? O que eu posso estar usando para mim? Me dá alguma coisa para eu poder beber? Que o pessoal está desesperadíssimo querendo tomar alguma coisa por boca para poder ajudar a pele. E sim, antes que alguém pergunte aqui embaixo, eu já vou adiantar a resposta. É super importante utilizar alguma coisa via oral para a pele. Nós dermatologistas, eu me lembro exatamente quando eu terminei a minha residência de dermatologia, isso foi no ano de 2007, nós não tínhamos muito a preocupação de complementar as nossas terapias domiciliares de uma maneira geral com medicações via oral. Nós usávamos muito medicações que já eram muito categorizadas dentro da dermato, que eram, por exemplo, antibióticos para acne. A gente utilizava os derivados, né, da isotretinoína, Roacutan, para tratamentos de doenças diversas da pele. Nós tínhamos as medicações imunossupressoras, né, o metotrexate, azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida para tratamentos de doenças autoimunes, psoríase, enfim. As cloroquinas, hidroxicloroquina para os lúpus e para as doenças reumáticas, né, para as doenças do tecido conectivo, do tecido conjuntivo. Mas a gente não tinha uma preocupação muito grande em complementar terapias via oral para tratar melasma, para tratar rosácea, para poder tratar perda de colágeno, envelhecimento precoce, queda de cabelo, mas hoje isso dentro da dermato é uma realidade, tá? Essa terapia, que a gente chama de terapia IN, que constitui ingerir alguma coisa por boca, isso é super importante e hoje faz parte do nosso receituário básico do dia a dia. E dentro da nossa clínica, quando o paciente vai em consulta, eu falo isso. Se tem melasma, vai tomar alguma coisa para o melasma. Se não tem, vai tomar alguma coisa para rejuvenescer. Se tem queda de cabelo, vai tomar alguma coisa para queda de cabelo. Tá? Então, hoje, as terapias IN são uma realidade dentro da dermatologia. E para você que tem dúvida se isso funciona ou não, sim, a resposta é sim. São inúmeros os estudos que tornam consistente o uso dessas terapias por boca. E se você observar esse diapositivo aqui especificamente, observem aqui que nós temos categorias de ativos para serem ingeridos diferentes. Nós temos os antioxidantes, nós temos os colágenos, nós temos os regeneradores da biogênese mitocondrial, os protetores de Thoma e até os moduladores intestinais, tá? Dentro da categoria dos antioxidantes, nós temos a coenzima Q10, que você já deve ter ouvido falar,
para beber por boca, a vitamina E, o NADH, o resveratrol trans, o licopeno. A coenzima Q10, ela é um ativo que quando você toma, ela é absorvida e vai dentro da mitocôndria da tua célula da pele. A mitocôndria, pessoal, da nossa célula da pele, ela é a usina hidrelétrica da nossa pele, da nossa célula. É ela que produz toda a energia para a nossa célula sobreviver. Então, a diferença é que é uma usina hidrelétrica, uma fonte energética que funciona 24 horas por dia ao longo de todo o período da nossa vida. Portanto, pessoal, o que é importante? É importante a gente utilizar alguns ativos que mantenham essa usina hidrelétrica funcionando bem. Então, os antioxidantes, como coenzima Q10, vitamina E, o próprio NADH, eles têm essa capacidade de melhorar a qualidade dessa mitocôndria. E hoje, dentro da Dermato, a gente fala muito sobre os regeneradores da biogênese mitocondrial. Aqui nessa terceira coluna, ó, nós enumeramos para você. Tem aí BioArt, tem aí glicoxil, tem aí o PQQ, tá? Além disso, tem o biquinol, novamente a coenzima Q10. Então observem que nós temos aí inúmeros ativos que se preocupam hoje com o restabelecimento ou a garantia do bom funcionamento dessa organela tão preciosa para a nossa pele, chamada de mitocôndria, tá? Aqui na segunda coluna desse diapositivo, nós temos o colágeno. Colágeno, com certeza, vocês já estão muito mais familiarizadas, principalmente quem é paciente da nossa clínica, porque nós damos uma vasta explicação a respeito da importância do uso desse colágeno, tá? E aqui nessa segunda coluna nós temos o silício orgânico, o X-Nutriment, o silício max, o verisol e o nutricolin, que são os 5 colágenos hoje sustentados dentro da área da dermatologia. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre essas terapias de tomar, tais como o colágeno, não percam uma das nossas 4 lives que nós preparamos para você, que no finalzinho, na última de todas, lá no dia 12 de novembro, às 8 horas da noite, no @drjosevitor, nós vamos falar para vocês sobre nutrição e pele, um tema super interessante, super bacana, e aí nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre o uso dessas terapias. Existem hoje fotoprotetores? Existem. Então, por exemplo, para mim que está aqui na Maldivas hoje, né, que o programa é um programa essencialmente ao sol, é luz o dia todo, é sol o dia todo, radiação ultravioleta na pele o dia todo, isso é fundamental. Então eu já trouxe o meu filtro solar preparado, que eu manipulei para mim mesmo, com polipódio, um oleolar, eu coloquei luteína, né, coloquei alguns outros ativos que asseguram que a pele fique um pouco mais protegida quando você vai para o sol agudo. Se você, por exemplo, é uma pessoa que pratica atividade física no sol, se você é uma pessoa que tem uma atividade laboral no sol, vale a pena você usar continuamente. Eu gosto muito de associar esses filtros solares via oral para as minhas pacientes que têm melasma, rosácea, pele sensibilizada, ou aquelas que estão com quadros de acne da mulher adulta muito intensa e com muitas manchas que a gente não quer que essa pele escureça. Eu gosto muito de utilizar esses fotoprotetores via oral. E por fim, pessoal, um outro tema que nós vamos falar também na nossa última live desse módulo, que vai ser nutrição e pele, vai ser o eixo cérebro, pele e intestino. Então, nós sempre falamos e comentamos isso nas nossas lives, porque hoje é um tema muito abordado, muito pesquisado, são inúmeros os estudos que estão sendo publicados na literatura médica acerca do bom cuidado do intestino para que você tenha uma pele boa. Então hoje nós utilizamos esses moduladores intestinais, que são cápsulas que nós mandamos manipular e você manda fazer e toma no teu dia a dia para você poder estar melhorando, ok? Muito bom, pessoal, estamos caminhando aqui para o final da nossa live e agora eu gostaria de falar para você a respeito de um tema que está saindo e que está sendo muito abordado aqui na Ásia atualmente, que é o conceito de Skip Care. Então sejam muito bem-vindas, vocês que estão passando aqui na nossa live agora. Nós estamos caminhando aqui para o nosso último slide, nosso último diapositivo
dessa primeira live do nosso bloco do Maldivas Dubai Skin Connection, apresentando para vocês diretamente aqui das Maldivas, às 4h53 da manhã, às 8h53 horário aí de Brasília, e aqui o dia começando a amanhecer e a gente abordando um pouquinho de alguns temas super interessantes e que eu gosto muito de falar, que é skincare e skip care. Pessoal, a gente sabe que existem pacientes que são muito disciplinadas no uso das suas prescrições, mas da mesma forma nós sabemos que muitas não conseguem fazer. Elas não fazem, às vezes, por uma dificuldade da sua rotina domiciliar. Uma mãe, por exemplo, com 1, 2 bebês, 3 crianças em casa é difícil. Aquela que trabalha o dia todo também é difícil. Aquela que às vezes não tem a disposição nem a paciência para poder cuidar dessa forma, também é muito difícil. Ou aquela que não tem o perfil, aquela que é uma pessoa prática, que não gosta de ficar fazendo todo esse passo a passo para poder cuidar da pele, também não consegue utilizar os cremes, não consegue fazer um protocolo de skincare bem adequado. Eu queria passar para vocês, nessa coluna, nesse diapositivo, como é o cuidado, o protocolo de skincare que as coreanas estão usando aqui na Ásia atualmente. Então veja na coluna rosa o que as asiáticas fazem ao longo do dia. Elas usam um cleanse oil, número 2, um sabonete facial, número 3, uma água termal, uma bruma ou uma água micelar, número 4, uma essência ou sérum, número 5, uma máscara facial, número 6, um hidratante, número 7, um creme para a área dos olhos e número 8, um filtro solar. Vejam que esse é o cuidado matinal que uma asiática tem diariamente com a pele dela. E à noite, o que essa asiática utiliza? Um cleanse oil para fazer higienização junto com um sabonete, uma água termal, bruma ou água micelar, uma essência ou sérum antioxidante, uma máscara facial, que pode ser opcional ou não, um creme de tratamento, um creme para a área dos olhos e um óleo essencial. Então, pessoal, isso aqui eu retirei de um estudo, que é um estudo que foi publicado atualmente, mostrando como os cuidados de skincare que uma asiática que segue rigidamente, né, o protocolo de skincare domiciliar faz. Mas hoje existe um outro movimento aqui na Ásia chamado de skip care. O que é o skip care? Skip care é abra mão de todo esse protocolo de skincare que você está utilizando e utilize somente o essencial. Isso para quê? Isso para tornar mais prático o teu skincare, diminuir o teu custo dia ou teu custo mês ou teu custo ano de investimentos com produtos cosméticos e, além disso, fazer com que você crie um hábito e se torne mais assídua a esse protocolo mais simples. Então, o que é o skip care? Skip care é um movimento dentro da Ásia em que se defende o uso do mínimo necessário para você poder cuidar da tua pele em casa. Então, ao invés de você usar um cleanse oil, um sabonete, uma água termal, uma essência, uma máscara facial, um creme de tratamento da área dos olhos, do pescoço, creme do colo, dorso de mão, óleo essencial, você vai usar, pessoal, um creme da noite, você vai usar um creme do dia, você vai usar um filtro solar e você vai usar uma medicação de tomar. 4 itens, acabou. Então, vejam só que o skip care é exatamente isso. É um movimento que defende a utilização do mínimo necessário de produtos em casa para que a tua pele fique glow, para que a tua pele fique bem, para que a tua pele fique clara, com reflectância, com luminosidade, com contornos bem definidos, com firmeza, poucas rugas, poucas deflações, tá? Então, isso é chamado de skip care. Portanto, com o passar do tempo, os dermatologistas eles vão começar agora a focar no que é realmente importante para aquela paciente, realmente importante no que é necessário para aquela pele, tá? Individualizando cada vez mais a tua prescrição e abrindo mão dessa grande quantidade de produtos que são utilizados principalmente por algumas pacientes, né, no Ocidente e pela maioria das asiáticas.
Nesse estudo também que foi publicado, da onde eu tirei esses cuidados, né, essa rotina de skincare completa dessas asiáticas, ele mostrou um alto índice de sensibilização da pele, ou seja, de alergias, de irritações, de vermelhidão, de coceira, de ardência, de prurido, em função da grande quantidade de cosméticos que essas pacientes usam no dia a dia. Portanto, a ideia daqui para frente é a gente ser econômico nas nossas prescrições. Mas entenda por econômico, não no sentido de fazer uma coisa barata, de fazer uma prescrição ruim, de fazer uma prescrição generalizada, não. É a gente olhar para a paciente com um olhar muito mais crítico e apurado, filtrando entre aquilo que é de primeira necessidade e aquilo que é de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta necessidade, que podem ser tratados a posteriori. Ok? Então, Skip Care, um novo movimento na Ásia que tem como bandeira defender o seguinte: utilize o que realmente é necessário para a tua pele. Muito bem, pessoal, quem gostou dessa live, coloca um ok aqui embaixo, manda um joinha, bate palminha, coloca uma cabecinha explodindo aqui. Eu tenho certeza que muitas aqui já estão super escoladas nos seus cuidados com skincare, tá? Muitas pacientes são super disciplinadas e utilizam seus cremes no dia a dia de uma maneira muito disciplinada, rígida, né, ordenada, e eu dou os parabéns para você. Para aquelas que ainda não usam, sejam bem-vindas ao nosso movimento do Skincare Skip Care. E eu espero que essa live tenha sido produtiva para vocês da mesma forma que foi produtiva para mim. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje, tá? Quero dizer para vocês agora que a nossa próxima live, ela vai ser transmitida agora no dia 5 de novembro, vai ser o nosso próximo encontro, às 8 horas, e nós falaremos um pouquinho sobre pílulas mágicas na dermatologia. Portanto, não percam, dia 5 de novembro, pílulas mágicas na dermatologia, no nosso programa Maldivas Dubai Skin Connection. Desejo vocês uma ótima noite de sono e que vocês possam agora, depois dessa live, praticar o teu skincare noturno com excelentíssima sabedoria e disciplina. Muito obrigado, boa noite, #Ubuntu.